Abra vossas Bíblias lá em Juízes, no capítulo 4. O tema dessa quinta-feira é a mulher e a vocação ministerial, né? Creio eu que todas nós aqui somos donas de casa. Antes de nós estarmos aqui nessa noite, nós deixamos o nosso lar, às vezes deixamos o nosso esposo, às vezes deixamos coisas a fazeres na nossa casa para estarmos aqui nessa noite. E eu quero te dizer que você não vai sair daqui da mesma forma que você adentrou este lugar. Que você não vai sair daqui da mesma maneira não, porque os céus, quando ele marca um encontro conosco, ele se encarrega de nos entregar a vitória, de realizar aquilo que ele já projetou para as nossas vidas. Quero eu te dizer que essa noite já estava marcada pelo Senhor Jesus, que você já estava na agenda de Deus para estar neste lugar, que essa palavra já estava guardada no coração de Deus, a qual seria ministrada nessa noite. Então você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou não, porque Jesus chegou aqui primeiro. Jesus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. Todas encontraram? Juízes 4. Aleluia a Deus. Juízes no seu capítulo 4, versículo 9. Amém? Diz assim: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Amém? Podeis se assentar, aleluias. Gostaria de ser bem breve, naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quem aqui conhece a passagem de Débora? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar desta mulher profetisa, serva do Senhor? A Bíblia vai nos contar da história que Débora, ela era juíza, ela era profetisa, ela tinha uma história diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos contar que aquele povo de Israel, eles estavam há 20 anos, por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado, por conta daquilo que eles se afastaram de Deus. Eles estavam 20 anos sendo entregues na mão dos inimigos e perecendo as guerras e as lutas. Só que chegou um momento que Deus, quando o povo se volta para Ele, quando uma pessoa se volta para Ele, Ele também se volta para a pessoa. Quando você faz algo de errado, algo que não agrada a Deus, mas você tem o seu coração aquebrantado no arrependimento, o Senhor teu Deus, Ele se volta para você, perdoa os seus pecados e escreve uma nova história. A Bíblia vai nos contar que essa mulher naquele tempo, ela profetizava, ela julgava as causas daquele povo, ela era um instrumento de Deus naquela época. Assim como eu e você, Deus escolheu a época de hoje, desse presente maravilhoso, para que nós possamos julgar causas, para que nós possamos profetizar nos nossos lares, para que nós possamos ter uma serventia no reino dos céus. A Bíblia vai nos contar que Débora, ela julgava a causa do povo, e chegou um momento que Baraque olha para ela e ele quer ir para a guerra. Ele quer enfrentar a guerra. Ela diz para ele que ele precisava ir para vencer o exército inimigo, para vencer a batalha, porque Deus já havia mostrado para ela. Eu quero te dizer que quando somos servas de Deus, quando temos um ministério a zelar, quando temos um ministério na nossa vida que nós cuidamos dele, os céus, eles se encarregam de nos revelar, de cuidar de nós, de preparar as nossas guerras, mas também de preparar as nossas vitórias. Talvez você está perguntando, irmã, o que isso tem a ver com a vocação ministerial? Eu quero te dizer que a vocação ministerial, ela começa quando você se disponibiliza a fazer aquilo que Deus te chamou. Irmã, como que eu vou saber o que Deus me chamou? O Senhor, Ele vai colocar situações na sua vida, Ele vai colocar pessoas na sua frente, e você, com a sabedoria de Deus, vai ir tomando decisões ao decorrer da sua caminhada, e aí você vai entendendo para que o Senhor te chamou. Eu costumo dizer que a área que você é mais afligida é a área que Deus mais vai te usar para curar pessoas, porque o momento que você estiver curada, que você estiver pronta, que você estiver sarada, Deus vai usar a tua vida para alcançar vidas de outras pessoas que passaram pelo mesmo processo que você.
você. A Bíblia vai nos contar que Débora, ela se levanta e ela diz para Baraque: Baraque, eu vou contigo. Porque ele não queria ir sozinho. Às vezes o homem, ele quer fazer, mas ele sabe que se ele não tiver uma mulher de Deus do lado, ele também não pode tomar uma decisão precipitada, porque senão ele cai. Ele sabia que ela era serva de Deus, que Deus falava com ele. Então posso eu ver pelos olhos da fé que ela diz em seu coração que ela até iria, mas a honra e a glória não ia ser do homem. Primeiramente ia ser de Deus, mas Deus ia jogar também a honra sobre a vida de uma mulher, a qual estava lá no seu lugarzinho, quietinha, escondida. Talvez estava trabalhando naquele dia, mas a honra não ia ser daquele homem naquele momento. Eu quero te falar uma coisa: quando Deus te chama para peleja, quando Deus te chama para uma novidade de vida, a honra e a glória é dele, mas ele também prova sobre a tua vida que ele é Deus e ele te honra. Ele cuida de você, ele cuida da tua história, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua vida, ele se encarrega de te entregar a vitória. A Bíblia vai nos dizer que então ela olha para ele e diz: nós vou descer a peleja contigo. Você vai na frente e nós iremos atrás. Só que a honra não vai ser tua, vai ser de uma mulher. Eu quero te dizer que desde a fundação do mundo, o Senhor, ele já escolheu as mulheres, porque ele sabia que se a mulher for tola, ela seria tola. Mas se ela também fosse sábia, ela seria totalmente sábia e entregaria os seus caminhos diante de Deus. A primeira pergunta que eu quero deixar para os vossos corações é: como você tem sido dentro do teu lar? Como tem sido a tua vocação lá dentro primeiro? Porque eu costumo dizer que o nosso ministério começa em casa, Cassiele. Não tem como eu ministrar sobre vidas e falar que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus restaura, se a minha casa, se lá o meu lar, onde eu deixei, nos bastidores, aonde ninguém está vendo, está de qualquer forma. Então primeiro Deus vai te provar, Deus vai te amadurecer, Deus vai te lapidar, para que você entenda o processo a qual você está passando e aonde Ele quer que você chegue. Débora, ela entendeu que toda honra e toda glória seria de Deus. O homem não levaria a honra naquele momento. Agora ela desce para a batalha, ela entra naquela peleja e a Bíblia vai nos dizer que eles vencem a guerra. Só que aquele general daquela guerra, ele foge. Todos são mortos, mas ele foge. Ele foge e vai para um lugar distante, aonde tinha uma mulher chamada Jael, que estava ali na sua casa. Aí eu te pergunto, como que o inimigo foge para dentro da casa de alguém que poderia matá-lo? Eu quero te dizer, você tem percebido o inimigo dentro da tua casa? Porque se a tua vocação for uma mulher intercessora, uma mulher de oração, você precisa ter os olhos espirituais abertos para você ver aonde o inimigo está agindo lá dentro. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus quer tratar em todas as áreas, ministerial, conjugal, sentimental, para que você entenda a tua vocação no ministério de Deus. Você precisa entender aonde o inimigo tem habitado, aonde o inimigo tem trabalhado sobre a tua vida. A Bíblia vai nos contar que este inimigo entra dentro da casa de Jael e ele diz para ela assim: vigie a porta, fique na porta olhando e se chegar alguém você me avisa. A mulher então ela fecha a porta. A Bíblia não vai nos contar detalhadamente, mas a Bíblia vai dizer que ele deita naquele lugar e ele entra no sono profundo. Agora Jael, tomada de autoridade e de coragem, porque para exercer o ministério nas nossas vidas, às vezes você precisa de coragem. Porque não é só ter o chamado. Se você não tiver a disponibilidade, se você não tiver a coragem, você não exerce aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque se eu perguntar para muitas aqui, nem todas gostam de vir à frente e falar do amor de Deus. Mas se esse for o ministério da tua vida, você precisa romper o medo, romper agora sobre a tua vida toda teimosia no teu coração e dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu rompo todas as barreiras, mas eu vou exercer aquilo que o Senhor me chamou. Porque a Bíblia vai nos contar que Ele não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de ousadia. Então você precisa ser ousado, porque quando o inimigo colocar coisas na tua vida, na tua mente, dizendo que você não prega, dizendo que você não louva, dizendo que você não sabe orar, você vai saber localizar aonde está a voz do inimigo e vai dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu sei porque eu fui chamada e qual é a minha vocação na presença de Deus. Vocação é onde você se encaixa.
É onde você mais se destaca. É onde você consegue fazer as coisas com perfeição, sem esperar nada dos outros. Se aquela mulher Jael no seu campo de batalha esperasse alguém e matar aquele homem, a honra e a glória não seria dela. Abaixo de Deus, é lógico, porque a gente sabe que quem vence é só Jesus. A gente não vence nada. Se nós somos pela força da nossa mão, nem aqui nós não estaríamos. Se fosse pela tua vontade, talvez nem aqui você estaria nessa noite. Mas é porque há uma mão poderosa sobre a tua vida, liberando palavra para você. A palavra já tinha sido liberada há uns dias anteriores, dizendo: a honra não seria de Baraque, mas seria de uma mulher. Ei, eu quero te dizer que se você prestar atenção no que o Espírito Santo fala conosco, ele já havia liberado a palavra dias antes. Há palavras liberadas na sua vida há 10 anos atrás. Há palavras liberadas sobre a tua vida há 5 anos, 6 anos atrás. E você ainda não tomou posse. Porque você só está vendo o teu hoje, mas Deus já contempla o teu amanhã. Deus já sabia que aquela mulher estaria sozinho. Deus só estava preparando o momento para entregar sobre a vida dela a vitória e a honra. Eu quero te dizer que tem honra para aqueles que aceitam o chamado de Deus para a sua vida e vai em frente. Eu quero te dizer que tem vitória para aquela que não olha para trás, para aquela que não olha para os lados, mas olha para Jesus, para aquela que olha para aquilo que Jesus te chamou, de onde Jesus te tirou, daquilo que Deus está fazendo sobre a tua casa, sobre a tua vida. A honra preparada para aquela pessoa que enxerga não só a voz do inimigo, mas também enxerga a voz de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que essa mulher enfia uma estaca com aquele homem dormindo e ela o mata. E todo mundo chega lá e vê que aquele general ele foi morto e que o nome do Senhor foi glorificado. Eu não sei qual é a tua guerra, mas eu quero te dizer que o primeiro ministério é o teu lar, é a tua casa. E segundo é a oração, a palavra e o jejum na presença do Senhor. Não que a sua família esteja abaixo da oração, não. Mas eu estou dizendo assim, o teu primeiro ministério é a tua casa. E você vai pegar a oração, o louvor, a palavra, o jejum e vai aplicar diante da tua vida e ver o que Deus ele quer de mim e ele quer de você. Vai entrar no secreto, vai estar sozinho no teu campo de batalha como Jael estava e vai começar a entender que tem guerras que Deus vai permitir que você trave sozinho, que você enfrente processos sozinha, para que você possa entender o chamado dele para a sua vida. Eu quero te perguntar nessa noite, você sabe para que você foi chamada? Você já entendeu o teu ministério diante do Senhor? Você já entendeu aquilo que o Senhor quer fazer sobre a tua vida? Porque se tu já entendeu, você já toma posse dessa palavra e já vai tomando posição, porque os céus têm vitória preparada para a tua vida, tem vitória preparada para a tua casa, tem vitória preparada para o teu lar. E ai daquele que se levanta contra ti, porque a mão do inimigo não prevalecerá contra a mulher que se encontra diante da presença de Deus. Aleluia, Deus. E aprofundando mais a história, eu me perguntava, eu fui chamada para isso? Eu fui chamada para pregar? Eu fui chamada para louvar? Eu sou chamada para intercessão? E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor confirme no meu coração para que eu fui chamada. E quando eu falava com Deus, Ele revelou a mim os momentos que eu orava dizendo, Senhor, me usa. A partir do momento que eu me disponibilizei a ser um instrumento de Deus, Ele se encarregou de todas as outras coisas sobre a minha vida. Até das guerras que eu não poderia lutar, o Senhor, Ele lutou por mim e Ele tem lutado por ti. Eu quero te dizer, não somente de Jael que venceu aquela guerra, que venceu essa peleja, mas eu quero te contar a história de Débora, porque muitos conhecem a história de Débora. Só que o nome Débora significa abelha. E o marido dela, a qual... Eu até anotei aqui para não esquecer, porque a gente pregar é difícil, né? Lembrar dos nomes tudo. O nome do marido dela é Lapidote. A Bíblia vai nos contar que ela era casada, ela era uma mulher que tinha suas obrigações, com toda certeza, dentro do seu lar. E o nome dela significa abelha. E eu fui aprofundando mais na palavra do Senhor.
Lapidote significa tocha, significa fogo. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, como que uma abelha dá certo com fogo? Como que uma abelha vai estar no lugar com fogo? Eu quero te dizer que Deus já começou o processo na vida de Jael, desde quando ela, na vida de Débora, perdão, desde quando ela iniciou o seu casamento, desde quando ela casou com seu esposo. Porque a gente sabe que fogo, ele é árduo, ele queima, ele é nervoso. E a abelha também, ela também é nervosa. Porque você já tentou cutucar uma caixa de abelha para você ver como é que ela é? A Bíblia ela é tão maravilhosa que se a gente aprofundar mais naquilo que Deus quer falar conosco, nós mulheres, nós somos muito estouradas, nós somos, às vezes não pode mexer com nós não, que nós somos igual uma caixa de abelha mesmo. Às vezes nós vamos explodir, às vezes nós vamos falar coisas que não deviam. E eu quero te dizer que o teu processo começa lá dentro da tua casa, o teu ministério. Sabe por quê? Porque é ali que você vai ser forjado, é ali que Deus vai te preparar para cuidar de almas aqui fora. Aí eu fui entender os processos a qual eu tinha passado durante a minha vida para chegar até aqui. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela tinha assim o seu ministério na sua casa, mas ela também cuidava das coisas de Deus. Eu quero te dizer, cuida da tua casa, mas cuida mais ainda das coisas de Deus com amor, com sinceridade. Em tudo que for fazer, faça com boa vontade, faça com perfeição. Se o teu chamado é no louvor, ensaia, vai buscar a Deus, faça um jejum, consagre a Deus o teu louvor. Se a tua vocação no ministério é a palavra, vai mergulhar na presença de Deus, vai pedir a Ele revelação da palavra, porque Ele tem revelação para te dar. Se o teu ministério é a oração, vai pedindo para Ele, Senhor, vai colocando pessoas na minha vida, porque eu quero ser instrumento, eu quero orar e eu quero que aquele demônio saia daquela vida, eu quero que aquela vida seja liberta, eu quero que aquela casa seja restaurada. Ei, tem pessoas precisando de abelha não para fazer barulho e para ferir, mas de abelha para produzir mel, para ter essência, para exalar ali agora o seu sabor, para ter agora uma nutrição para a vida de alguém. Porque quando eu meditava nesta palavra, nessa tarde, o Senhor falava comigo. A abelha é difícil. A abelha foi ali, quando o fogo chega nela, ela começa, a se agitar até ela se acalmar. Às vezes a gente precisa de alguém com tocha sobre a nossa vida, às vezes mais bravo do que a gente, para que a gente se abaixe um pouquinho, para que a gente tenha sabedoria. Porque a gente não vai entender o ministério de Deus se a gente querer ter razão, se a gente querer ser a certa todas as vezes. Ou vice-versa, tá, irmãos? Eu não estou aqui para bater em ninguém, não. Estou aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E antes da palavra falar com vós, a palavra fala comigo. Então, às vezes, eu preciso me abaixar um pouquinho, me acalmar. Porque para quem sabe do processo que a abelha enfrenta, quando aquele homem chega lá para extrair aquele mel, ele chega com fogo, ela se agita, mas por algum momento ela se acalma. Aí ele consegue tirar dela aquilo que ela produziu durante aquele tempo que ela estava trabalhando. Eu quero te dizer que da mesma forma é o Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Vai ter momentos que vai ser tão difícil sobre a nossa vida, mas aí vai ter momentos que Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: calma, estou eu tirando de você a tua melhor essência, estou eu permitindo este processo, porque tem pessoas precisando do mel que vai sair da tua vida. Ei, é o teu ministério, é o teu chamado, e é por isso que tem gente que vai olhar para mim e vai dizer nessa noite: irmã, tu não sabe a dor e o processo que eu enfrento lá em casa, tu não sabe das guerras que eu estou passando com enfermidade, com marido, com filho nas drogas e vice-versa. Mas Deus está dizendo: eu não preciso entender, mas você precisa se posicionar. Toma posse do teu chamado, toma posse daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. A abelha, ela precisa de um tempo, ela precisa de um processo, para que eu e você possamos entender o nosso chamado e possamos exercê-lo, porque não é só entender se eu não estou disponível a fazer e fazer com excelência. Há um tempo. Só que quando esse tempo chega na nossa vida, que você já produziu aquele mel suficiente, é o momento de Deus tirar e trazer como alimento, como cura para a vida de alguém. Porque o mel, ele é usado para a saúde, ele é usado para o corpo, ele é usado em todas as áreas. Se você pesquisar mais a fundo, você vai entender o para que o mel serve. Eu quero te dizer,
Tu não está entendendo o pra quê dessa guerra sobre a tua vida, mas Deus está te dizendo nessa noite. Estou eu permitindo porque eu vou extrair o melhor de ti. E tu vai entender o teu ministério que eu te trouxe aqui nessa terra para fazer. E eu estava até conversando com meu esposo nessa tarde e eu disse, a Cassiele é como se fosse uma abelha. Aleluia, glória a Deus. Porque a abelha, ela precisa ser responsável para florir alguém. A abelha, ela enfrenta processos, ela produz mel, mas quando ela vai para as flores, que eu quis comparar ali imaginando ao decorrer dos meus estudos, eu quis comparar como se fosse nós, é como se fosse a Cassiele, trazendo a palavra de Deus, trazendo mulheres plenas para a nossa vida, para que nós possamos florir, para que nós possamos ser um jardim que as pessoas vão olhar e vão ver que não está morto, mas que tem vida. Para que as pessoas venham ver que Deus te chamou e você tem uma essência. E que Deus te chamou não para estar no banco de qualquer forma, mas Deus te chamou para servir com excelência. Eu quero te dizer, quando eu estava meditando essa palavra, eu dizia para Deus, Deus, se for para eu lavar banheiro, eu não importa, eu quero lavar com excelência. Se Deus te chamou para lavar o banheiro da igreja, faça com excelência. Se Deus te chamou para louvar, louve com excelência, como se fosse o teu último dia para Deus. Deus te chamou e te escolheu porque você tem uma essência. Deus sabe da tua guerra e das tuas lutas porque há um propósito. Deus sabe daquilo que você ia enfrentar, mas Ele está dizendo, não se limita naquilo que você está enfrentando não, mas vai florir jardins que tem necessitado. O teu processo de dor, o teu processo de estar parado alguns momentos e ter que se acalmar, é Deus te preparando para algo maior, é Deus te preparando para ir atrás das almas perdidas, é Deus já te mostrando, mulher, que o teu ministério não é ficar dentro da tua casa, deitada na tua cama não, mas é de você se levantar e tomar posse de que há uma guerra no mundo espiritual, mas Deus te chamou para guerrear e Ele vai contigo na tua peleja. Talvez você queria estar na tua casa hoje, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu te escolhi. Não foi vós que me escolheu, mas eu te escolhi. Entre muitos. E eu me perguntava, Senhor, o tanto de mulher lá naquele lugar, Senhor, por que eu? Porque eu costumo dizer que se eu discutir com meu esposo, glória a Deus que é muito raro isso acontecer, mas acontece, né? Porque a gente sabe, quem é casado aqui sabe como é que é. Mas é muito raro isso acontecer. Mas se eu discutir com meu esposo, eu não consigo pegar o microfone e adorar a Deus. E isso não é da boca para fora, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que pegam o microfone, contam tantas histórias e por trás dos bastidores é totalmente diferente do que aquilo que falou. Mas Deus conhece a nossa essência. Deus conhece você nos bastidores onde ninguém está te vendo. Deus sabe da abelha que eu sou. E às vezes eu quero, zumbir mais alto, falar mais alto. Só que tem um momento que a gente tem que acalmar e entender que eu preciso ter calma, paciência, sabedoria e ouvir a voz de Deus e não ouvir a minha voz. É como aquele louvor fala, né? Eu preciso calar todas as vozes para ouvir a voz de Deus. Eu não consigo pegar um microfone para pregar. Já teve épocas a não ser quando tem agenda, que aí eu tenho que, meu Deus, eu me humilho diante de Deus tanto, porque eu não quero fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Mas quando eu chegava na igreja, o pastor dizia, você vai pregar hoje. E eu via como eu estava, eu dizia, pastor, eu sei que Deus vai pesar a mão em mim, mas é coisa mínima que eu preciso consertar. Mas eu não posso fazer as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei que tem muitas pessoas que sobem em cima do altar e são usados sim, mas muitas das vezes nem é por Deus. E às vezes as pessoas acham que é de Deus, mas não tem uma visão espiritual. Só que eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa diferente na tua presença. Eu sei que santo só o Senhor foi, mas fala para Ele nessa noite, Senhor, eu não quero ser santa, mas eu quero buscar a santificação todos os dias. Eu sei que amanhã eu vou errar, mas eu quero, Senhor, aprender com este erro e não voltar a errar novamente. Eu quero ser diferente e entregar o meu melhor. E eu dizia para o Senhor, Senhor, qual é as qualidades que o meu ministério necessita para que eu faça com excelência? E Ele ministrava no meu coração, você precisa ter amor
Porque se você não faz com amor, de nada adianta. Você precisa ter amor até para cuidar da tua casa, sabia? Às vezes tem coisas que não fluem dentro do nosso lar, porque às vezes você está lá na correria, está lavando uma louça, tá na correria e está estressada, tá falando alto demais, mas o Senhor está dizendo, ei, acalma. Vai orando lá dentro da tua casa que você vai ver as coisas mudar. Antes de eu te chamar para as nações, eu te chamei para ser cuidadora do teu lar, porque se tu tem a tua casa, é porque o Senhor já tinha preparado tudo para a tua vida. Antes de eu querer exercer um ministério lá fora, eu preciso exercer um ministério dentro da minha casa. Antes de eu querer alcançar vidas, eu preciso alcançar a vida do meu esposo, alcançar a vida dos meus filhos com o meu testemunho. A gente costuma dizer que filho de crente não é crente, a gente até entende. Mas eu preciso continuar sendo verdadeiramente uma serva de Deus lá dentro do meu lar. E a Bíblia vai nos dizer que Débora, ela foi uma mulher sábia dentro do seu lar. Porque se ela ouvia a voz de Deus, Deus falava com ela e as coisas aconteciam, Deus não vai descer aqui e falar com alguém que está de qualquer forma. Então a pessoa tem que estar com a sua casa espiritual, sentimental, conjugal, tudo em ordem. Como está a tua casa hoje? Deus tem ministério para a tua vida. Mas coloca a tua casa em ordem. Coloca os teus sentimentos em ordem. Tem gente que está tão atormentada, pensando em tantas coisas, a ansiedade bate tanta porta, o medo, a preocupação com o amanhã, e você está esquecendo de viver o hoje. Faça o hoje com excelência lá dentro do teu lar, está indo tudo de mal a pior, mas vai adorando com excelência lá dentro. É Deus extraindo a sua essência, é Deus te chamando para viver do sobrenatural e viver do novo que Ele tem para a tua vida. Deus não te chamou para estar num banco, sentada. Deus não te chamou para estar dessa forma. E quando eu li essa palavra, o Senhor me revelava pessoas aqui neste lugar. E Ele dizendo, tenho eu algo sobre a tua vida para realizar. Eu não te chamei da forma a qual você está. Se coloca na minha posição. Se Débora deixa aquele homem sozinho, ela não teria vencido. Se você deixa as coisas ir da forma que está indo e não se posiciona, você não vence. Irmã, mas o tema é a mulher e a vocação ministerial. Você vai entender. Deus vai te usar lá dentro daquela situação a qual você acha que não tem jeito. É você que Deus vai levantar como levantou Débora, como juíza, como profetisa, como mulher que ouvia a voz de Deus. A partir de hoje Deus manda dizer para vidas aqui, tu não vai ouvir mais outras vozes, mas tu vai começar a ouvir a voz de Deus e a tua essência vai começar a se exalar. Aleluias. Porque a abelha, ela também é organizada. Uma abelha sozinha não faz nada. Débora sozinha não fazeria nada. Você sozinha, você não faz nada. Uma abelha sozinha, ela pode até produzir mel, mas ela não produz o suficiente. É por isso que nós estamos aqui todas reunidas, porque é uma ajudando a outra a se levantar, a produzir a sua melhor essência. Talvez ninguém dá nada por esse dia de hoje, mas hoje Deus marcou um encontro contigo para te dizer, vou eu colocar as coisas no lugar, porque você precisa ser uma mulher organizada. Você precisa estar em união. A abelha, ela não fica ali discutindo com a outra abelha, não. Tem a hierarquia, tem as suas funções, tem aquilo que é para ser feito, mas todas trabalham em unidade para que o seu melhor seja extraído, para que o seu melhor venha alimentar pessoas, venha sarar pessoas, venha curar pessoas. Talvez a tua vocação não é estar aqui na frente, louvando a Deus, falando da palavra de Deus. Talvez a tua vocação é estar aí nessa noite, adorando a Ele no teu lugar, porque não é onde você está, é onde Deus está contigo. Se Deus estiver contigo nesse banco, nessa noite, a tua melhor essência vai ser extraída e você vai com Ele para a tua casa recebendo a tua vitória. Mas entenda o para que Deus te chamou. A abelha, elas cooperam. Tem um círculo de oração aqui. Às vezes a minha vocação não é para
louvar. Às vezes a pessoa não sabe nem louvar. Deus não te chamou. E se a gente tenta fazer algo que Deus nos chamou, vai dar errado. Então a gente precisa entender o para que Deus me chamou. Para que eu possa ter uma serventia. Às vezes Deus te chamou para ser unidade. Às vezes Deus te chamou para estar aqui no círculo de oração orando, dizendo glória, dizendo santo. E Ele te chamou para estar aqui no culto à noite dizendo glória, dizendo santo. Porque enquanto tu está dando glória, a outra dando glória, a outra louvando a Deus, a glória de Deus está descendo e Ele está extraindo a tua melhor essência. Você precisa entender isso. Não é sobre você se aparecer, porque Jael nem esperava ter aquela glória, ter aquela honra, vamos dizer assim. A glória foi de Deus, a honra foi dela. Jael não esperava ter a honra. Só que quando chega o momento de Deus te honrar, Deus te entregar a vitória, você pode estar no teu campo de batalha sozinho, adorando, enfrentando as tuas guerras. Deus te honra porque Ele sabe o porquê que você foi chamada. Eu quero te dizer que Deus te chamou para gerar. Deus te chamou para multiplicar e não para dividir, para somar, para multiplicar. No próximo culto, traga mais alguém contigo. Está cansado? Vai mandando embora esse cansaço agora e vai tomando posse da palavra, porque você está em guerra espiritual. A tua vocação, mulher, é entrar na batalha, entrar na peleja e começar a guerrear as tuas guerras. Porque se Jael esperasse alguém chegar ali, aquele homem tinha até matado ela. Mas às vezes ela se fez de coitadinha, esperou o momento certo e atingiu o inimigo. Às vezes o inimigo está dentro da tua casa e você não está vendo, e Deus está dizendo para ti: toma uma posição. Às vezes eu te chamei como intercessora do teu lar, com uma vocação de interceder por os teus lá dentro daquela casa. E só está do jeito que está porque você ainda não tomou uma posição. Porque é como eu disse, não adianta eu saber o para que eu fui chamada se eu escolho não exercer aquilo. E me faz saber o Senhor que tem pessoas aí sentadas, que Ele te chamou para o ministério de louvor e tu não tem adorado ao Senhor. Os teus talentos você tem enterrado. Você só tem vocação, nós só temos vocação, só temos um chamado, não porque nós somos bonitos, mas porque Deus nos escolheu e somos os instrumentos dEle. Ele sabia que a irmã Betânia iria louvar a Deus e ia louvar com excelência. Ele sabia que a Cassiele ia estar na frente do trabalho de Deus e ia estar com excelência. Ele sabia que tem pessoas aqui que às vezes não se manifesta aqui no meio de todo mundo, mas quando está lá na tua casa, quando está lá na rua, vai exercendo com excelência, falando de Deus, do amor de Deus e salvando vidas. Porque eu posso alcançar vidas aqui, mas e as vidas que têm sido e estado ao seu redor? Você tem alcançado? Eu conheço a minha casa, a minha família, aquilo que Deus tem feito sobre a minha vida, mas tu sabes da tua casa, da tua família, da tua parentela, daquele que tem precisado de ver Deus na sua vida. E nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: deixa Ele extrair a melhor essência de você. Não fica preocupado com aquilo que tem doído sobre a tua vida, mas comece a ver Deus te preparando para cuidar de pessoas através daquilo que tem acontecido sobre a tua vida. Tem coisas que as pessoas se perguntam: por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que eu estou assim? O porquê, e a gente quer saber de tantos os porquês, e Deus está dizendo: eu não quero que você entenda o porquê disso, eu quero que você se disponibilize para fazer a minha vontade. Aí você vai entender o porquê de tudo isso. Porque se eu olhar para pessoas aqui, às vezes tem pessoas enfrentando o processo pior do que o meu, mas eu estou cumprindo o chamado de Deus, que é levar a palavra a toda criatura. Às vezes tem pessoas aqui, eu estou passando por algo que talvez ninguém sabe, mas eu estou exercendo a vontade de Deus, e Deus, Ele se encarrega de cuidar daquele que está cuidando da obra dEle. Enquanto Débora cuidava da obra de Deus, Deus cuidava de entregar a vitória. Débora já profetizava, Débora já ouvia, Débora já se disponibilizava lá atrás. Só que a vitória dela lá da frente já estava preparada, irmã.
Eu quero te dizer que a tua vitória já está preparada. O teu louvor já foi preparado. Abre a tua boca e começa a adorar. Ei, a palavra já foi profetizada sobre a tua vida. Deus te escolheu e te chamou. E Ele se encarrega de te capacitar. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele escolheu. É por isso que você vai olhar para mim e vai dizer: mas eu não sei. Tudo bem, tu não sabe, mas Ele já sabia que você não saberia fazer nada. Até porque eu não faço nada, quem faz é Deus. Abre a tua boca e Ele vai pôr palavra na tua boca, se esse for o teu ministério. Se tu ainda não entendeu aquilo que é para você fazer, dobre o teu joelho e fala: Senhor, eu preciso entender para que eu fui chamada. Eu preciso entender qual é a minha serventia. Mas eu não só quero entender, como eu quero também fazer. Quando o Senhor me revelar, se foi para louvar, eu quero que o Senhor abra as portas, me dê oportunidade. Se não for na igreja, eu vou louvar na minha casa, eu vou louvar na rua, eu vou louvar no chuveiro, mas eu vou te adorar. Se a minha vocação é adorar, eu vou adorar em qualquer lugar que eu tiver. Porque a Bíblia vai dizer que se eu não clamar, se eu não falar a palavra, até as pedras clamarão. Então, se eu não exercer aquilo que Deus quer para a minha vida, alguém vai exercer. Mas você sabia que nós perecemos muitas das vezes porque nós negamos aquilo que Deus tem para a nossa vida? Por muito tempo, eu corri muito de fazer a vontade de Deus. Por muito tempo eu corri demais e quando eu tinha oportunidades eu rejeitava. Só que chegou um momento que eu falei para Deus: Deus, eu já entendi. Porque a gente sofre demais enquanto a gente não entende. A gente é queimado, é levado à prova, assim como aquela abelha. A gente é provado, é testado. Até Deus extrair o melhor da minha vida, que ainda nem está no melhor ainda, porque cada dia é um processo com Deus. Até Deus tirar e fazer de mim um alimento para vidas, foi necessário um processo. E a partir do momento que eu entendi e me disponibilizei, e tomei posse daquilo que Deus tinha para a minha vida, as coisas começaram a mudar para mim, para minha casa. Quero dizer para as irmãs que até o ano passado, quando eu estava gestante, eu ainda fugia muito. Eu falei para o meu esposo hoje: eu nunca fui atrás de oportunidade. Quando eu tenho, eu ainda faço assim umas vontades assim de correr, de não ter. A gente é assim, porque quando a gente é chamado, a gente quer correr. E aqueles que não é chamado, quer fazer, os coitados dos bichinhos. Teve um dia que eu falei para Deus: Deus, dá para eles. Só que aquilo que Deus tem para ti é contigo. Até o ano passado eu corria muito. E eu lembro que eu passei uma das provas, porque foi a única vez que eu estive grávida. E eu passei um processo muito grande na minha gravidez. Só que foi o momento que Deus mais me chamou para pregar. Eu falei: como é que eu vou? Porque a gente inventa desculpa, né? E quando a gente está grávida, quem é mãe aí vai entender. Cada um é de uma forma, mas o treino não é um mar de rosa, não. A gente sabe que é difícil. E foi a época que eu tive agendas assim toda semana. E eu dizia: Senhor, eu estou passando mal, eu não dou conta. Mas foi a época que Deus mais extraiu a minha essência. Foi a época que eu mais fui provada, mas também foi a época que eu mais fui aprovada, porque eu entendi que o meu ambiente, a minha situação não muda aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu posso estar com dor, posso estar doente, posso estar enferma, mas se Deus tem algo para realizar através da minha vida, nem que seja gemendo e chorando, mas Ele vai cumprir sobre a minha vida. Aí eu e você escolhemos se nós queremos viver o processo e morrer no processo, como aquele povo no deserto ali 40 anos, ou se nós vamos querer tomar posse e dizer: Senhor, eu entendi o que Tu queres de mim. E eu lembro que Deus usou uma irmã, ela tinha ido no meu ministério a qual eu congregava. E nesse dia eu estava passando muito mal, eu estava no som. E ela pegou pela minha mão e disse que a partir do momento que eu não rejeitasse mais as oportunidades, as coisas na minha vida iam começar a mudar. Só que eu tinha muito medo. Eu sabia que Deus queria, mas eu tinha muito medo. Porque às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem preguiça, não quer fazer, né? Um ou outro. E eu tinha muito medo. E eu falei para Deus: Deus, eu não dou conta. Estou com dor. Estou passando processos que outra hora eu quero contar, quando eu tiver um tempo maior do meu testemunho com a minha filha.
Falei, Senhor, eu estou enfrentando um processo tão difícil, como que eu vou orar para os outros? Tive sangramento, tive toxoplasmose, tive que fazer procedimentos em Goiânia. E assim, foi uma fase tão difícil, mas foi a fase que Deus mais me usou para curar pessoas. E essa fase é tão bom porque a gente não se vangloria e acha que é da gente, que a glória é nossa e Deus e eu estou fazendo. Não, porque se não fosse Deus na minha vida, eu nem tinha feito. Eu quero te dizer que vai ter momento na tua vida que tu vai enfrentar processos difíceis, mas é Deus te preparando para extrair o teu melhor e alcançar vidas. Tu só vai entender o teu ministério, a tua vocação, para que tu foi chamado quando tu passar pelo processo. Não tem como eu já nascer pronto e começar fazendo se não houver um processo. Não tem como aquela mulher começar a profetizar se ela não fosse ter uma intimidade com Deus e passar pelo processo dentro da tua casa, e fosse passar pelo fogo, e fosse passar pela prova. Porque não adianta falar que casamento é um mar de rosa, porque eu tenho certeza que até Débora enfrentou prova ali com aquele homem. Mas Deus capacitou e preparou ela para quando ela estava pronta para exercer o teu ministério de juíza. Porque foi a única juíza que a Bíblia vai nos contar. Quando ela esteve pronta para profetizar, ela deu o seu melhor. Eu quero te dizer que eu corri muito. Mas quando eu entendi o que Deus queria da minha vida, as coisas fez uma reviravolta tão grande. Na outra semana, depois do dia que essa irmã revelou para mim, na outra semana, um pregador, um pastor de São Paulo, se eu não me engano, ele foi ministrar lá também. E ele disse a mesma coisa. Ele falou, se prepara, porque aonde Deus vai te levar, nem você vai entender. E eu disse, Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer de mim. Não vou mais correr, vou fazer a tua obra. E eu vou falar para as irmãs, eu amo pregar, eu amo exercer o meu ministério. Eu entendi o que Deus quer da minha vida. Eu amo estar aqui na frente das irmãs. Mas eu amo estar lá na minha casa, conversando com alguém, falando com alguém no secreto e ajudando vidas lá. Porque tratar do ministério, pregar, a gente quer entender que pregar é você ir para as nações, ter um microfone, ter holofotes, ter pessoas te olhando, não. É quando ninguém está vendo e Deus está te usando lá no secreto com alguém. Você quer louvar, o seu ministério é louvar, mas você precisa entender, Senhor, meu ministério é louvar. Mas é louvar na onde? Aonde o Senhor quer que eu louve? Aonde o Senhor quer que eu adore? Porque se Ele quiser que você vai adorar lá na casa do seu parente, tu vai lá. Às vezes você não vai cantar na igreja, mas você vai lá e vai estar adorando o nome santo do Senhor. É como eu disse, não é o lugar, mas é onde a presença de Deus está contigo. O teu ministério tem que ser exercido. Eu já entendi o que Deus quer de mim. Você já entendeu o que Deus quer de ti? Guarda essa palavra no teu coração. Débora significa abelha. Todo nome tem um significado. Toda palavra na Bíblia, se a gente se aprofundar, tem uma história, tem uma trajetória, tem um significado. O marido dela significava tocha, fogo. Ela teve que passar por esse processo, assim como eu e você temos enfrentado. Mas Deus extraiu o melhor da vida dela e ela pôde exercer aquilo que Deus tinha para a vida dela. Não se preocupa com o processo a qual você tem enfrentado, mas se preocupa em exercer aquilo que Deus te chamou para exercer nessa terra. Não se preocupa com o que vão dizer, com o que vão pensar. Se Deus falou, Ele se encarrega de te entregar a vitória. O teu general não é eu, não é a Cassiele, não é o pastor Célio. O teu general se chama Jesus de Nazaré. E Ele conhece as tuas guerras e Ele já preparou até a tua vitória. Deus nessa noite, Ele não está procurando alguém que queira somente. Mas Ele está procurando alguém que esteja disponível. Para que mesmo que a tua casa esteja totalmente difícil, você diga, Senhor, eu vou. Porque enquanto eu cuido das outras coisas, o Senhor vai cuidar da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, da minha vida. Ministério, você vai saber se a pessoa exerce mesmo, é quando ela estiver na aprovação. Porque exercer quando está tudo bem é muito fácil. Mas quando a ansiedade bater, o medo bater, o inimigo se levantar, aí você precisa tomar a tua posição. Eu quero te dizer que a cada um Deus deu armas para lutar. Seja de oração, seja de louvor, seja de sabedoria, seja de responsabilidade, seja de intercessão. Há uma arma sobre a tua vida para você lutar.
Você só precisa entender qual é essa arma e lutar com as armas certas dentro da tua casa, nas tuas guerras interiores. Se quando a depressão vier, a ansiedade vier, o louvor te acalmar, põe louvor dentro da tua casa, vai adorar o Senhor que aquele mal vai embora. Se quando o teu filho te afrontar, você não vai vencer batendo de frente com ele, a tua vocação é ser mulher de oração, é ser mulher que ora, então tu não vai bater de boca não, tu vai dobrar o teu joelho dentro do teu quarto e vai dizer para os céus, céus, entra em ação aonde eu não posso entrar. E Deus, Ele vai agir sobre a mim e sobre a tua vida. Mas você precisa sair daqui nessa noite, entendendo o que Deus quer de ti. E tomando posse e posição também, daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Eu sou muito nova, né? Assim, eu tenho 27 anos. Eu falo, Senhor, tem tantas pessoas melhor que eu, falam melhor, conhecem melhor. Mas Ele chamou você, Ele chamou a mim. Ele não está preocupado com as outras pessoas no momento do chamado que é com você. Se é contigo, vai. Se é contigo, Ele te capacita. Se é contigo, Ele vai te mostrar e Ele vai fazer sobre a tua vida. Mas você precisa deixar Ele fazer sobre a tua vida. Tem alguém aqui nessa noite disponível para deixar o Espírito Santo te usar nessa terra? Tem alguém aqui que queira realmente deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer contigo nessa terra? Quando eu estava meditando na palavra hoje do Senhor, eu dizia para Ele, Senhor, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de falar. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de louvar. Então, enquanto eu tenho oportunidade hoje, eu quero fazer o meu melhor para Deus.